Aqui é a professora Jéssica e frente a toda a realidade que o nosso país e o mundo está passando por conta do coronavírus, a nossa primeira aula vai ser um estilo EAD, né? Acredito que vocês já estão tendo aula assim desde a semana passada. Então eu estou montando essa videoaula para vocês e vou ficar à disposição na live para a gente discutir algumas dúvidas e alguns pontos da aula que são mais importantes, né? E também fico à disposição pelo e-mail para receber as dúvidas e qualquer questionamento de vocês. Nossa primeira aula é sobre instrumentos endodônticos manuais. Acredito que na semana passada o professor Marcelo comentou com vocês a respeito dos instrumentos pertinentes e necessários para a realização do acesso coronário. Hoje nós vamos discutir sobre as limas propriamente ditas, que são os instrumentos necessários para realizar a modelagem dos canais radiculares. Primeiramente, é importante a gente entender que nem sempre foi assim, tá? Então, nem sempre a gente teve essa grande variedade de limas, de cores, de numerações e tamanhos que a gente tem hoje em dia, né? Então, em 1746, os instrumentos odontológicos, de forma geral, eles eram confeccionados por artesãos e eles eram feitos a partir de corda de piano, então eram instrumentos bastante grosseiros, rudimentares e primitivos. Com o passar do tempo, isso foi mudando, e em 1838 a gente teve a confecção do primeiro instrumento endodôntico, e ele foi feito utilizando molas de um relógio. Foi somente em 1875 que os próprios cirurgiões dentistas começaram a confeccionar os seus próprios instrumentos. Porém, não existia uma padronização entre eles e os instrumentos eles eram feitos de acordo com a necessidade clínica de cada profissional. Foi somente no início do século XX, em 1915, com o início da industrialização, que houve o surgimento das primeiras limas, que foram as limas do tipo K, tipo Kerr. Subsequentemente, ocorreu a padronização desses instrumentos, colaborando com o que a gente tem hoje, né? Que são instrumentos padronizados, onde a gente consegue conversar entre os profissionais falando uma mesma língua a respeito dos diâmetros, comprimento, conicidade e numeração desses instrumentos. Então, graças a Deus, com a evolução da industrialização e a padronização dos instrumentos, hoje a gente tem uma lima nesse formato, tá? É muito importante vocês entenderem a parte da lima, né? Do que ela é composta, tá? Então, a lima, ela tem um cabo, tá? Esse cabo, a gente vai encontrar numeração, característica da lima, é como se quando a gente olhasse para o cabo, a gente conseguisse ver uma etiqueta na lima, né? Então, ele descreve para a gente qual que é a lima que a gente está trabalhando. Além disso, vai ter um cursor, uma haste intermediária, uma parte ativa e uma ponta, ou guia de penetração. É muito importante vocês entenderem que essa parte ativa, ela sempre vai ser fixa, ou seja, o comprimento dela não vai variar, vai ser sempre de 16 milímetros. E o que vai variar vai ser a haste. Essa parte aqui, então, pode sofrer uma variação no tamanho, que por isso a gente tem instrumentos de 21, 25 e 31 milímetros, por conta da variação nessa haste. Dentre as características dos instrumentos endodônticos manuais, a conicidade é uma das principais e ela precisa ser muito bem compreendida por vocês, porque nos instrumentos manuais ela é chamada de conicidade e nos instrumentos rotatórios é conhecida como taper. Então, é uma coisa que vocês levam de hoje em diante com vocês, o conhecimento de conicidade, tá? A conicidade, ela representa o aumento do diâmetro do instrumento a partir da ponta do cabo, a partir da ponta e vai até o final da parte ativa. Ou seja,
Para vocês entenderem conicidade, é importante ter em mente de que tanto a lima quanto o canal radicular, ele não é uma coisa reta e uniforme. Ele é uma coisa cônica e que gradativamente vai aumentando de diâmetro. É esse aumento gradativo que a gente chama de conicidade, que no caso dos instrumentos vai acontecendo de 0,02, tá? Então, a gente tem que conicidade e diâmetro são características proporcionais. O aumento do diâmetro implica no aumento da conicidade e acontecem de forma gradativa de 0,02. A ponta do instrumento recebe a denominação de D0, que é o diâmetro inicial. E o final da parte ativa recebe o nome de D16, como se fosse o diâmetro final do instrumento, tá? O D0 a gente sempre vai saber. Ele vai ser ditado de acordo com a própria lima. Então, se eu tenho uma lima de 25, significa que o meu D0 começa em 0,25. Se eu tenho uma lima de 30, o meu D0 é de 0,30. Se eu tenho uma lima de 70, o meu D0 é 0,70. E conforme eu for aumentando, esse D vai aumentando de 0,02. Essa fórmula, ela permite com que a gente calcule um diâmetro intermediário aleatório sem que eu precise ficar calculando diâmetro por diâmetro. Então, isso aqui, gente, é extremamente importante vocês treinarem, vocês calcularem. Eu coloquei na lista de exercícios de vocês, porque cai em prova, cai em concurso, cai em prova de residência. Então, assim, é importante conhecer e não esquecer, além de facilitar a vida de vocês, tá? Então, aqui a fórmula é a seguinte: o dx, que é o diâmetro que você quer saber, corresponde ao D0 do seu instrumento, mais o x, que é o diâmetro que você quer saber, vezes 0,02. Ou seja, vamos calcular a conicidade do D16 de uma lima 70. Então, o D16 é igual ao D0 da minha lima 70, que eu sei que é 0,70, mais 16, que é o que eu quero saber, vezes 0,02, que dá 0,32. Somando isso, eu vou ter que o meu diâmetro lá, a minha conicidade no D16, vai ser de 0,102 milímetros, certo? Então, assim, eu quero que vocês respondam os exercícios, calculem, tá? Eu vou mandar depois os resultados para vocês, as respostas das questões, principalmente dessa, tá? E aí a gente vai discutir, se for preciso a gente passa mais atividade a respeito dessa conicidade para estar treinando, beleza? Além do diâmetro e da conicidade, vocês precisam compreender a questão da numeração dos instrumentos. Em relação ao tamanho, ao comprimento, esses instrumentos eles podem variar de 21, 25, 28, que a gente não usa muito, tá? E 31 milímetros. Como eu comentei com vocês anteriormente, essa variação no comprimento, ela vai se dar devido à haste, tá? Aquela parte intermediária do instrumento que sofre variação no comprimento e por isso a gente tem essa variedade no tamanho das limas. A numeração, ela também vai variar, tá? E quanto à numeração, os instrumentos estão divididos em séries, né? Série especial, onde a gente vai ter os instrumentos que vão de 6 a 10. E se vocês repararem, a conicidade de um instrumento para o outro varia de 2 em 2, de 0,02 para cada instrumento. Nos instrumentos de primeira série, a gente tem as limas que vai de 15 a 40 e a conicidade entre os instrumentos, ela já dá um salto um pouquinho maior, que é de 0,05. Na segunda série, a gente tem um misto, né? Então, a gente vai ter que da lima 45 até a lima 55, a variação da conicidade entre os instrumentos é de 0,05. E que de 60 em diante,
a variação já é de 0,10. A terceira série a gente nem coloca na lista de materiais, porque geralmente a gente não usa, tá? Então ela não tem tanta aplicação, né? A gente geralmente trabalha até as limas de segunda série, certo? Bom, então, a partir disso, conhecendo os instrumentos e suas características, tá? A gente vai discutir um pouco sobre cada um deles, tá? A gente tem que, inicialmente, esses instrumentos, essas limas, elas eram confeccionadas de aço carbono, né? E atualmente a gente tem instrumentos confeccionados de aço inox e ligas de níquel-titânio, tá? Então, foi uma evolução, né? Aço carbono, os instrumentos eles eram muito pouco flexíveis, tinham muito risco de fratura, pouco delicados. Com o aço inox, isso melhorou, o risco de fratura diminuiu, tá? E com as ligas de níquel-titânio, a gente consegue manipular muito bem esses instrumentos, preparar muito bem para canais curvos e garantir uma modelagem melhor dos canais. Então, foi uma evolução em termos de ligas que esses instrumentos sofreram, certo? Os instrumentos que a gente vai estar conversando são o estirpa-nervo, as limas Hedstrom ou limas do tipo K, as limas Kerr, tipo K, as limas Flexolfy, que são as limas tipo K-Flex, e dois tipos de brocas, que são as brocas Gates e as brocas de largo. Começando pelo estirpa-nervo, tá? A gente tem que esse instrumento, ele é muito utilizado no setor de urgência e atendimento emergencial de problemas de pulpite, problemas de canal, tá? Por quê? Ele apresenta farpas cortantes, anguladas, né, coronariamente em uma haste metálica, tá? Esse instrumento, ele pode se apresentar em diferentes conicidades. Geralmente, essas conicidades, elas se encontram dentro da primeira série, tá? E ele é utilizado para fazer a remoção de tecido pulpar vital no interior dos canais, né? Então, ele remove praticamente a polpa inflamada em bloco. Então, ele faz um esvaziamento completo da câmara pulpar, tá? A cinemática do estirpa-nervo, ou seja, como é que eu vou usar o estirpa-nervo? Então, primeiro que a gente não insere o estirpa-nervo no comprimento total do canal, tá? Então, ele precisa ser colocado no terço coronário e médio, ficando a uns 3 milímetros distante do ápice radiográfico, tá? E aí a gente insere ele no canal, faz movimento de rotação e retirada, tá? A rotação é feita no sentido horário, pode ser 1 ou 2 voltas, né, para que as farpas presentes no instrumento consigam envolver todo esse tecido pulpar, e aí a gente faz então a remoção do instrumento. As limas do tipo Hedstrom, elas vão se apresentar no cabinho, a gente consegue identificar elas por essa bolinha, tá? Então, elas, como eu comentei com vocês, é sempre importante observar o cabo, porque o cabo ele serve como se fosse uma etiqueta, tá? Então, as Hedstrom, elas se apresentam dessa forma, tá? Com uma bolinha pintada. Elas são fabricadas a partir de giros na haste de aço inoxidável puro e assemelham-se a vários cones de diâmetro crescente e superpostos, como a gente pode perceber aqui na imagem do lado, tá? A ponta da lima, ela é passiva, ela não é uma ponta ativa, porém é uma lima de potente corte, tá? Ela é indicada principalmente para fazer movimentos raspadores, movimentos assim de limpeza. Então, ela é muito utilizada em casos de retratamento, auxiliando na remoção daquela gutta-percha e do cimento endodôntico, e também em casos de remoção de curativo, por exemplo, de hidróxido de cálcio, tá?
É extremamente importante quando realizar os movimentos de limagem com as limas do tipo Restron, que essas limas trabalhem de forma folgada dentro do canal, né? Para a gente não ter risco de que elas se prendam ou se travam, porque senão o risco de fratura é grande. Então, assim, por ter uma ponta passiva, a gente não tem tanto risco de perfuração. Porém, devido ao seu alto poder de corte, essas limas elas têm um alto risco de fratura, tem pouca flexibilidade, certo? E quais são os movimentos que a gente vai fazer, tá? Introdução, tração com pressão lateral, ou seja, você introduz o instrumento e traciona ele contra as paredes para fazer o movimento de raspadura mesmo, tá? E aquilo que eu comentei, os movimentos de limagem devem ser aplicados após a abertura do espaço do canal radicular, ou seja, ela não pode entrar e travar. Então, necessariamente, para você usar ela, você precisa ter usado uma lima tipo K ou uma lima tipo Flex para ter meio que preparado o canal antes para poder receber ela, para não correr nenhum tipo de risco, certo? As limas do tipo K, tá? São representadas por um quadradinho. A do tipo K, o quadradinho geralmente ele é vazado, tá? E vocês vão ver que a do tipo Flex, o quadradinho vem pintadinho, certo? Então, sempre observar a marcação do cabo da lima. As limas do tipo K são fabricadas a partir de hastes quadrangulares torcidas. Sua parte ativa apresenta-se na forma de espirais de passos curtos e regulares. Apresentam uma ponta ativa, boa resistência e flexibilidade. São indicadas para a realização de todo o tratamento endodôntico, esvaziamento e modelagem do canal radicular. Também podem ser utilizadas no cateterismo, movimentos de exploração, tá? Qual que é a cinemática? Como que eu vou usar? Quais são os movimentos que eu vou empregar nessa lima? Movimentos de cateterismo, que são de exploração do canal radicular, de alargamento e limagem. Então, o cateterismo é aquele movimento exploratório inicial, onde eu vou ter o conhecimento, eu vou sentir o meu canal. Então, a gente introduz e faz movimentos oscilatórios de 1/4 de volta no sentido horário e 1/4 de volta no sentido anti-horário. Feito isso, conseguido fazer a exploração, o cateterismo, descoberto o comprimento de trabalho do meu instrumento, eu vou então começar o movimento de alargamento e modelagem do canal. Aí, o meu movimento, ele muda, ele fica um movimento um pouco mais amplo, né? Então, eu introduzo o instrumento e eu vou rotacionar de 1/4 a meia volta. Faço tração com pressão lateral de encontro às paredes do canal e remoção do instrumento. As limas do tipo K-Flex, como eu comentei com vocês, o quadradinho da lima, ele vem pintado, tá? Então, isso aqui vai identificar as limas pelo cabo, tá? E qual que é a diferença entre elas? Então, a gente tem que a lima do tipo K-Flex, a secção, né, ela é triangular e não quadrangular. E a sua ponta, ela não é ativa, ela é inativa. Ela tem um maior número de espiras e maior flexibilidade. Apresenta maior qualidade e longevidade de corte e resistência à fratura, certo? Indicados. As indicações são as mesmas, né, das limas Flex. Então, a gente também vai usar elas para fazer exploração e modelagem dos canais. Porém, como são limas mais resistentes a fraturas e de maior flexibilidade, elas podem ser usadas em canais mais difíceis, né? Em canais mais atrésicos, canais mais curvos, a gente tem uma segurança maior de trabalho com essas limas. E a cinemática é a mesma das limas do tipo K, cateterismo, alargamento e limagem, tá bom? Então, só para fixar a diferença entre os dois tipos de lima, basicamente são o tipo da secção, né? Então, a gente tem lá que o tipo K, ele vai ter uma secção quadrangular e de 18 a 22 espiras, enquanto que o tipo Flex
vai ter um melhor poder de corte, né? Porque vai ter 29 espiras e uma secção triangular no lugar de quadrangular. Por ser triangular, ela tem menos massa e, dessa forma, menor risco de fratura e maior flexibilidade, tá? A ponta do tipo K, ela é uma ponta ativa, então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da perfuração, principalmente nos movimentos iniciais de cateterismo e exploração. Enquanto que a lima flex apresenta uma ponta passiva, tá? E em relação à cinemática, a gente tem que as duas elas são utilizadas da mesma forma, lembrando que para canais atrésicos e curvos, a flex ela tem uma maior indicação devido ao seu alto poder de corte e flexibilidade. Em brocas, a gente vai falar de duas, as gates e a largo. Particularmente, gente, se a gente faz um bom acesso coronário, tá? A gente não tem necessidade de estar utilizando essas brocas no início da nossa instrumentação. Particularmente, esses tipos de broca eu só utilizo mesmo na parte do retratamento, tá? Eu tento evitar nessa parte de instrumentação de terço coronário e médio, tá bom? É um pouco arriscado, não me agrada muito, mas vai também de profissional para profissional. É que eu acho que hoje em dia a gente tem tanto tipo de instrumento que a gente pode usar, né? Que eu acabo não fazendo delas rotina no meu dia a dia, tá bom? Mas vocês precisam conhecer, tá? Então, por isso elas estão aqui. As brocas de gates, elas são fabricadas de aço inoxidável, apresentam uma haste fina e longa, tá? Com uma ponta inativa em forma de chama, com 3 hélices e que cortam somente em lateralidade. Como eu comentei, são utilizadas no preparo do terço cervical e médio dos canais radiculares. E elas são utilizadas com a caneta micromotor e o contraângulo, tá? Você aciona no sentido horário e a broca ela vai entrar e sair do canal com o motor acionado, tá? Então, se você para de acionar e a broca tá lá dentro, vai quebrar, tá? Então, tem que estar sempre acionado. E o canal é importante que ele esteja sempre inundado também com a solução irrigadora, tá? Movimentos de alavanca e lateralidade devem ser evitados. Então, você faz uma remoção, uma introdução e retirada, promovendo um certo desgaste compensatório ali na região do terço cervical e do terço médio, tá? Elas têm um risco de fratura grande, tá? Por conta dessa haste que é longa, porém é fácil de remover, menos mal, né? E elas vão de uma numeração sequencial de 1 a 6, e a gente pode encontrar em 2 tamanhos, 28 e 32 milímetros. As brocas de largo seguem o mesmo princípio. Então, também vão de uma numeração de 1 a 6, também podem ser encontradas de 28 ou 32 milímetros. Também possuem uma ponta inativa, tá? Então, o risco de perfuração, ele é pequeno, mas a gente pode ter muito desgaste desnecessário por conta da utilização dessas brocas, tá? Porém, apresenta uma lâmina cortante cilíndrica e ela tem uma resistência maior à fratura do que comparado com as brocas Gates. A indicação é a mesma e a cinemática também é a mesma, tá? Então, preparo de terço cervical e médio dos canais radiculares e a utilização com o micromotor e o contraângulo sempre acionados, canal sempre inundado, introdução e retirada, evitando movimentos de alavanca e lateralidade. Tá joia? Certo, pessoal? Então, essa era a primeira parte da nossa aula, tá? A questão dos instrumentos endodônticos manuais, que são as limas que nós discutimos, né? Headstrong, tipo K flex e o estirpa-nervo, tá? As brocas de Gates e largo, tá bom? Para vocês conhecerem. E as características das limas, tá? Tanto que compõem elas, cabo, cursor, haste, ponta,
e as características, principalmente conicidade, diâmetro e numeração, certo? E aí agora, posteriormente, a gente vai estar conversando sobre as técnicas de instrumentação dos canais radiculares.